tempo atrás, eu fui convidado para trazer uma palavra em uma reunião que era uma reunião dessas de unidade de igrejas e tal. Então, naquela reunião, várias pessoas, vários pastores iriam trazer um pensamento, um princípio. Eu tenho uma participação naquela reunião, era numa outra igreja, num outro local, e várias pessoas, vários pastores de várias igrejas. E eu também fui convidado. E trouxe ali a palavra, compartilhei com os irmãos um devocional. E eu lembro que quando terminou aquela reunião, uma senhora chegou perto de mim. E como era uma reunião de unidade, ninguém ficava muito falando, eu sou fulano de tal, eu sou de tal lugar e tal. A gente simplesmente compartilhava a palavra. Mas essa senhora chegou para mim e falou, você é da aba, né? Eu falei, sou da aba. Por quê? Você é de lá também? Não, nunca fui. Mas como que você sabe que eu sou da aba? Não, porque eu já ouvi o pastor Pio e vocês da aba têm o mesmo jeitão de falar. Vocês têm a mesma identidade. Eu falei, glória a Deus. Temos sim. Temos sim. Queridos, eu quero conversar com você. Eu não sei bem se é uma mensagem, eu não sei bem se... Não é um estudo. Acho que é compartilhar um pouquinho. Na verdade, estou fazendo esse comentário para que você perceba, você tenha consciência de quem nós somos hoje. Recebeu influência deste lugar. Quem você é. A unção que existe sobre a sua vida, ela tem influência da unção que existe nesse lugar. Existem marcas e características na sua vida que você recebeu por estar sendo alimentado neste lugar. Nós honramos os nossos pastores porque isso é mais do que justo. Num momento como esse, aniversário, nós celebramos a vida dos nossos pastores porque isso é perfeito. Mas não pense que Comunhão Cristã Aba é somente pastor Pio, pastora Rose e família Carvalho. Nós somos Aba. E nós temos sido marcados pela unção que Deus depositou sobre essa igreja, de uma visão dada sim aos nossos pastores. Mas isso tem gerado uma marca e hoje nós somos uma igreja que tem uma identidade. E quem caminha já mais um tempo a mais com o pastor Pio, possivelmente já ouviu ele comentar a seguinte expressão: o caminhar da Comunhão Cristã Aba é como um bate-estaca. Quem já ouviu isso? Né? Aqueles mais próximos. Nós continuamos. Por que bate-estaca? O que o bate-estaca faz? Pam, 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 pam. Nós perseveramos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós seguimos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós sabemos aquilo que Deus nos chamou para fazer. E nós não nos desviamos para a direita, não desviamos para a esquerda. Nós perseveramos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. O bate-estaca, ele vai indo mais fundo. Ele vai aprofundando, ele vai gerando mais solidez. Já tivemos tentativas, vozes que tentaram puxar para a direita, tentaram puxar para a esquerda, tentaram mexer na rota, tentaram dizer, não é bem assim, não, já mudou. Mas nós sabemos o que estamos fazendo. Nós continuamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. E às vezes algumas dessas vozes, já que vocês não vão mudar, eu vou. Tá bom, vai, Deus abençoe. E às vezes pergunto, e aí? Como é que você está? Está lá? Ainda? Eu estou lá ainda. E você? Eu estou lá, permaneço aqui, porque eu sei onde Deus me colocou, onde Deus me plantou e o presente maravilhoso que Ele me deu. Nós seguimos fazendo aquilo que Deus nos chamou a fazer há 26 anos. E o que eu quero conversar com você é o que fazemos, por que fazemos, como fazemos há 26 anos aquilo que Ele pediu. Por um instante talvez possa parecer
um pouco repetitivo, algumas informações que você acha que já tem. Mas eu quero demonstrar para você que aquilo que tem sido feito tem gerado um grande resultado. E quanto mais eu me alinhar, quanto mais eu entender, eu faço parte disso, eu sou isso. Quanto mais rápido você entender que você é isso, você está aqui, Deus te plantou aqui, você tem essa mesma identidade. Quanto mais rápido você abraçar isso, mais você vai receber as influências, o resultado daquilo que Deus despejou sobre este lugar. Deixa eu ver se eu consigo me explicar um pouquinho melhor. O que fazemos há 26 anos? Meu primeiro ponto, você sabe inclusive qual é? Salvamos vidas. Salvamos vidas. Deus nos chamou para trazer a mensagem da salvação, do Evangelho. Como que nós fazemos isso? Nós confiamos na obra completa de Jesus. Como que nós evangelizamos? Nós confiamos que a obra de Jesus é perfeita, é completa. Se Jesus disse que está consumado, está consumado. Se Jesus diz que está completo, está completo. Se Ele diz que está perfeito, está perfeito. Se Ele diz que Ele já fez a obra, Ele já fez a obra. A salvação já foi concedida. A nossa mensagem, ela compartilha a verdade de Jesus. Sabemos que Ele mesmo nos presenteou com a sua missão. Você já pensou nisso? Que privilégio eu e você temos? Jesus, Ele tinha uma missão, um ministério. E Ele disse, olha, é o seguinte, aquilo que eu fiz, eu concedo a você. A unção que eu tenho, eu te dou. Eu te dou. Eu compartilho com você. Como assim, Tom? Que unção é essa? Que ministério é esse? Vamos ler um texto que nós temos usado bastante nesses dias. 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 21. O texto diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Diga, eu sou nova criação. Você é uma nova pessoa, você é um novo indivíduo, você é uma nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta o pecado dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Texto maravilhoso. Somos nova criação. Essa nova criação tem a mesma unção que Jesus tem. O ministério da reconciliação, a mensagem da reconciliação. Essa mensagem, ela não leva em conta o pecado das pessoas. Percebe? Não é essa a nossa mensagem? Não é assim que salvamos? Nós não apontamos o dedo, nós dizemos que elas são amadas. Essa é a nossa identidade, é assim que nós somos, como Jesus é. Assim como Jesus, nossa mensagem não condena, mas sim informa que a salvação está disponível a todos. Até para aquele seu vizinho xarope. A salvação está disponível a ele. Até para aquela pessoa que você pensa que não tem mais jeito. A salvação foi dada a ela. Ela só não sabe disso ainda. Mas nós informamos, nós compartilhamos, nós não condenamos, nós não olhamos o erro, nós não convencemos as pessoas pelo medo. Você já viu um apelo aqui? Espero que não. Se viu, me avise que eu vou conversar com a pessoa. Mas você já viu um apelo em que a gente diz, se você morrer hoje, você vai para onde? Olha,
Você quer que uma pessoa se apaixone por você por medo ou porque ela reconheceu o amor em você? Vai ter que casar com ele. Por quê? Porque senão você vai e casa. Por medo? Deus quer que as pessoas amem a Ele, se entreguem a Jesus por medo? Ou porque reconhecem o amor dele por elas? Nós não convencemos as pessoas, nós não tocamos as pessoas, nós não influenciamos pessoas pelo medo. Nós compartilhamos com as pessoas que elas são alvos do amor de Deus. Texto conhecido demais, João 3,16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Comunhão cristã não condena ninguém. Comunhão cristã não aponta o dedo a ninguém. Comunhão cristã não põe a mão e coloca medo nas pessoas. Neste lugar as pessoas conhecem o amor de Deus por elas. É isso que nós somos. É isso que essa igreja é isso que você é. Você ama as pessoas. Você não condena as pessoas. Você compartilha que elas já têm acesso à salvação. Se elas ainda não estão salvas, é só porque elas não sabem disso ainda. Por isso eu gosto de dizer uma frase que ela é meio ousada, talvez algumas pessoas questionem, mas eu creio nela. Ninguém resiste a Jesus. As pessoas resistem a um Jesus mal apresentado. Não tem por que se resistir a Jesus. Não tem quem ame como Jesus. Não tem quem perdoe como Jesus. Não tem quem tenha se entregado como Jesus. Não tem quem tenha o poder de transformar vidas como Jesus. Não tem por que resistir a Jesus. Se as pessoas resistem é porque apresentaram alguém, não Jesus. Não é? Mas neste lugar, Jesus é colocado no lugar mais alto. Neste lugar, Jesus é verdadeiro. Nos nossos cultos, ou nos hospitais, ou em escolas, ou em presídios, ou nas ruas, junto a dependentes químicos ou idosos, também com crianças, atletas, empresários, em missões urbanas ou em viagens missionárias, atendendo famílias ou até aqueles que perderam o relacionamento familiar. Temos transformado lares desesperados em casas de paz. Pessoas com uma história triste e escurecida receberam uma nova vida em Cristo e um livro branco que é preenchido com a vida plena e abundante que Jesus presenteou. Isso é comunhão cristã. Deixa eu compartilhar com você, eu não tenho todos os números desde o começo da nossa história, mas eu fui buscar relatórios e eu achei relatórios desde o ano de 2011. E são 9 anos, pouquinho mais de 1/3 da nossa história de salvar vidas. E deixa eu mostrar para você o que tem acontecido então nessa terça parte da nossa história. Nestes 9 anos, através das nossas frentes de visitação hospitalar, 55.477 pessoas foram alcançadas para Jesus. A nossa equipe de capelania carcerária levou as boas novas que libertam a 17.537 vidas que receberam a salvação. As frentes que atendem a população em situação de vulnerabilidade compartilhou o amor de Cristo. E isso transformou o destino eterno de 27.327 pessoas, novos filhos de Deus. Esse dado eu não tenho desde 2011, mas sim a partir de 2014. Porque você convidou uma pessoa para vir ao culto, um familiar, um amigo, um vizinho, um colega de trabalho, talvez até um desconhecido. Você já trouxe um desconhecido para o culto? Talvez. Né? Encontrou na rua, vem comigo. Né? Porque você trouxe essas pessoas, você convidou alguém aos cultos. Desde 2014, 14.150 pessoas levantaram as suas mãos, vieram aqui à frente
e começaram a viver uma nova história. Desde 2011 até aqui, através de todas as frentes de evangelização, tem muito mais além do que essas que eu citei. Nós temos na aba registro de 153.452 pessoas arrancadas do inferno, transportadas para o reino da luz. Salvamos vidas, queridos. Foi esse um chamado, essa é uma parte daquilo que Deus pediu para o pastor Pio, para a pastora Rose, nos ensinarem a fazer, e temos feito isso. Amar vale a pena, se importar vale a pena, ir até aqueles que precisam vale a pena, convidar vale a pena. Aliás, não é uma pena, é um privilégio. Amar como Jesus nos amou. Nós amamos como Jesus nos ama. Isso é comunhão cristã. Isso é algo que nós fazemos e continuamos fazendo e continuaremos fazendo. É isso que somos. Não é simplesmente o que a estrutura é o que você é. É o que você é. Você lembra de alguém que você convidou para vir ao culto e que aceitou Jesus porque você convidou? Eu sei que você lembra. Você tem consciência de que a sua atitude de convidar alguém para vir ao culto transformou o destino eterno dessa pessoa, dessa família? Uma nova história começou a ser escrita naquele dia. Você salva vidas. Você salva vidas. Nós também formamos líderes. A comunhão cristã é parte do corpo, uma expressão do reino de Deus sobre a terra, e oferece oportunidades e acompanhamento para quem desejar. Se você está aqui e diz, não tem espaço para trabalhar, você não está aqui. Não é verdade? Quantas pessoas nós conhecemos que estão envolvidas em várias áreas da igreja? Por quê? Porque este lugar ele oferece, ele proporciona, ele dá a cada um de nós a possibilidade de crescer, de nos envolver, de servir, de sermos aperfeiçoados, de crescimento. Que cuidado maravilhoso temos nos grupos familiares. Queridos, como eu disse, há 24 anos atrás, eu e a Ali ainda estávamos noivos. Na verdade, namoramos. Noivamos, já estávamos na aba. E desde o começo, o grupo familiar que a gente começou a frequentar foi o terceiro grupo da igreja. Tinham 2 grupos, o pastor Pio tinha um grupo, tinha mais um grupo, e o terceiro grupo que abriu foi o grupo que nós começamos a frequentar. Queridos, desde sempre, nos apaixonamos por sermos cuidados no grupo familiar. O grupo familiar é uma bênção. Quando nós entramos no grupo familiar, como eu falei para vocês, nós éramos namorados. E no mesmo grupo que nós estávamos, nós tínhamos então pessoas casadas. O pastor Pio ele falou, vocês já estão quase aí para casar, então já entra nesse grupo. E tínhamos pessoas casadas, novas, recém-casadas, tínhamos pessoas casadas aí com seus filhos já pequenos e tínhamos inclusive avós no mesmo grupo. Algumas pessoas podiam pensar, puxa, mas tem que ser um grupo que tem o mesmo perfil, o mesmo jeitão de pessoas. Posso te dizer uma coisa? Foi tão bom. Foi tão bom a gente poder aprender com os nossos irmãos. Foi tão bom poder não errar no que eles erraram. Porque eles colocavam ali um pedido de oração, colocavam uma situação que eles estavam vivendo, e às vezes era fruto de uma decisão do passado, por uma situação que nós ainda não tínhamos vivido, mas sabíamos que poderíamos viver. E naquele momento a gente já aprendeu, o grupo familiar protegeu as nossas vidas de uma forma tão extraordinária. O grupo familiar nos ensinou a educar nossos filhos. O grupo familiar orou em situações de desafios. Satanás tentou matar o nosso filho ainda no ventre da Ali. E Deus trouxe a direção, trouxe a revelação daquela situação num momento desses. E trouxe uma palavra de vida, e trouxe restauração, e trouxe vida e solução. O grupo familiar é uma delícia. É uma bênção. O grupo familiar não é uma tarefa. O grupo familiar é um privilégio. Ser ovelha é uma delícia. Ser um apacentador é um privilégio. Por isso que às vezes, tem que fazer isso, tem que mudar aquilo, tem que mudar aquilo outro. Não. Deus sabe o que Ele fez quando Ele deu a direção para nós.
Nós continuamos fazendo aquilo que Deus nos disse para fazer e só fazemos com amor. Com amor, nos grupos familiares nós somos cuidados, nós somos protegidos e também somos treinados, somos incentivados a participar, a servir, a ajudar nas diversas áreas da igreja. Você já não foi convidado aí, incentivado, ou você, apacentador, já não falou: ei, meu irmão, vai lá, se envolve no grupo de serviço, né? Entra lá, ajuda um pouco, apoia lá. Ou então, no estacionamento. Ou então, quantas pessoas já não passaram pelas salas de EBI? Né, pastora Rose? Quantos professores já não foram treinados nas salas da EBI? De repente passaram um tempo, fizeram estágio, estão lá, outros até hoje. Né? Quantas pessoas? Hoje eu sei que são centenas, acho, pelo menos dezenas com certeza, mas são vários professores envolvidos na EBI, servindo e sendo treinados, sendo formados líderes. Ou no Ministério de Dança, ou no Ministério de Teatro, sem falar do Ministério de Música. Uma bênção, não é? Poder servir ali, olha lá, o pessoal está aí. Sem falar da equipe do Tim, Aba Jovem, né? Times que vão sendo formados, relacionamentos que vão sendo construídos, estruturas de pensamento e liderança que vão sendo montados e construídos, e pessoas vão avançando, crescendo. Eu tive o privilégio de ver o Rômulo desse tamanho. E quem não vê a construção que Deus tem feito nele? Né? Não é verdade? Deus tem feito, Deus tem formado. Nossos filhos nasceram aqui. Às vezes eu sento com meu filho mais velho, ou até esses dias o Luca me ajudou a construir a minha mensagem, né, compartilhando ali a ideia, e ele falou: pai, mas tem esse texto aqui. E conversando com eles, e às vezes a conversa é boa. É boa, é uns questionamentos que, deixa eu ler mais. Formando líderes. Ou então, no grupo Master, né? Ou então com as mulheres. Temos um culto aqui todas as quartas-feiras, onde as mulheres têm, né, um espaço para adorar a Deus, servir umas às outras. Tempo maravilhoso. Apacentando casais, apoiando em cursos, monitorando FATEME, criando maneiras de divulgar aquilo que Deus tem nos dado. Falando aqui de mídia, de som, de áudio, filmagem, projeção. Talvez ainda compondo uma das equipes de libertação. Integração. Ainda que eu tente lembrar de tudo, é impossível não esquecer de alguma área, porque são inúmeras as possibilidades de envolvimento e treinamento que podemos realizar e servir com o melhor de nós. Queridos, deixa eu compartilhar algo aqui. Eu acho que o pastor Pio está lá atrás, se não tiver, a pastora Rose depois transmite a ele. Ontem, quando o Harold estava ministrando aqui, Deus colocou no meu coração uma palavra, e a mensagem dele foi uma liberação para a vida nossa, como indivíduos. Mas deixa eu compartilhar algo que talvez você não saiba. Pastor Pio, depois se precisar me corrija, mas eu vou abrir algo aqui que já foi comentado algumas vezes e a gente que está mais tempo juntos sabe. Deus deu uma palavra, uma promessa ao pastor Pio, mas essa palavra não é apenas para ele, é para essa igreja, portanto é para você. E essa palavra foi que esse ministério tocaria 1/3 da cidade de Curitiba. E quando o pastor Harold começou a falar ontem, e falar a respeito da árvore, ou da videira, e dos muros. Caminhando, a gente conhece a história, e ontem, ouvindo a mensagem, eu observei, eu pude concluir. Alguns muros têm sido tentado, têm se construído, tentando obstruir, tentando bloquear, tentando fazer com que os frutos desta árvore não alcancem o propósito pelo qual ele foi gerado. Mas a palavra que eu quero liberar nesse instante, pastor Pio, pastora Rose e Comunhão Cristã Aba, que Deus me falou ontem,
chegou o tempo. Ou esses muros vão cair, ou os ramos vão crescer muito, mas Ele é o mesmo, e o que Ele prometeu, Ele cumpre. E a liberação que Ele deu vai se alcançar. Os frutos deste lugar vão influenciar e vão alimentar as pessoas que foram destinadas para isso. Nós liberamos que essa cidade receba um grande impacto pela comunhão cristã, um impacto de Jesus Cristo, mas nós vamos realizar aquilo que Ele nos chamou para realizar. Nós vamos fazer. Rômulo, eu acho que você já faz isso, mas enxergue os jovens dessa cidade como suas ovelhas já. Eles já são seus. Eles já são seus. Eles já são suas ovelhas. Libere palavras sobre eles. Olhe para os seus vizinhos. Eles já são seus irmãos de igreja. Olhe para o seu açougueiro. Chame ele de irmão. Queridos, deixa eu ensinar algo para você que nós aprendemos lá no comecinho da igreja. O Papa era líder de jovens ainda, eu caminhava junto com ele. Nós tínhamos 3 grupos familiares. E, toda alegria, 3 grupos familiares, uns 40 jovens, mais ou menos isso. E toda alegria em serem incentivados a avançar e crescer. E aí começamos a orar, Deus, nós queremos mais líderes, nós queremos mais apacentadores. E Deus respondeu a oração. Em algum tempo, pouco tempo, 2 casais surgiram. Tínhamos 3 grupos, 2 casais surgiram. E a gente pensou, e agora? A gente tinha na integração 5 jovens. A gente estava pensando um casal, um novo grupo, colocar 5 pessoas num casal, devagarinho vai enchendo. E aí ficamos em dúvida. Eu lembro que o pastor Papi foi conversar com o Pio. E, Pio, o que a gente faz? Acho que a gente começa um grupo, acho que foi isso, né, Papi? Eu não lembro dos detalhes, mas acho que foi aí. Vamos abrir um grupo e depois que encher a gente abre o outro? O Pio falou, não, abre os 2. Inicia os 2. Mas Pio, 2? Um grupo vai ter 2 pessoas, outro grupo vai ter 3. Não, começa os 2. Por quê? Porque quando você prepara celeiros, aí as pessoas vêm. Em 2 meses, os 2 grupos estavam cheios. Gostou da história? Então deixa eu pegar você agora. Você viu quantas pessoas aceitaram Jesus em 9 anos? Mais de 150 mil pessoas foram alcançadas por esse ministério. Sabe por quê nós não crescemos? Somos gratos, em primeiro lugar. Mas sabe por que não crescemos mais numericamente? Porque talvez você ainda tenha um muro chamado zona de conforto segurando a sua vida. E ao segurar a sua vida, você e a comunhão cristã aba. E perdoe o puxão de orelha, querido. Mas vamos avançar. Vamos crescer. Vamos em frente. Deus já nos deu essa cidade. Você já fez as contas? Tocar 1/3 da cidade? 700 mil pessoas? A gente está só no começo. A gente está só no começo. Levante-se. Disponha-se. Permita-se ser treinado. Se coloque à disposição. Lembrei de algo. Ontem Deus me pediu para dizer também. Atrás de você tem 1000 pessoas. Atrás de você tem 1000 pessoas. Atrás de você, hoje, talvez você nem lidere grupo familiar. Mas neste lugar você ainda vai ser um coordenador de grupo familiar. Talvez um coordenador geral de grupo familiar. E talvez com 700 mil pessoas, sei lá quantas mil pessoas, nós vamos ter que ter outros cargos. E atrás de você terão 1000 pessoas recebendo a influência e a unção de Deus na sua vida. E você vai ser usado por Deus para influenciar, tocar 1000 pessoas ou mais. Tire o muro da zona de conforto, da posição de travesseiro. Sai daí.
Sabe por que eles não sabem ainda? Porque eu não falei. Sabe por que eles continuam sofrendo ainda? Porque eu não falei. Em nós está a resposta do mundo. Em nós está a resposta do mundo. Formamos líderes. Sabe o que nós também fazemos? Agora que nós salvamos vidas, transformamos esses amados em líderes. Deixe-me revelar um dos grandes desejos do pastor Pio, que é compartilhado com o ministério e que é um grande desejo dessa igreja. A salvação não é um fim. Você entende isso? Salvação é só uma porta de entrada de uma linda jornada. Ser líder é um meio para servir e crescer. O que queremos é que todos saibam que por causa do que Jesus fez, e somente através dele, somos filhos. Mas isso ainda não basta, porque filhos imaturos não usufruem da herança. A única forma de honrarmos verdadeiramente o propósito do nosso Pai, ao enviar Jesus para realizar uma obra extraordinária, é vivendo plenamente a vida que Ele planejou para nós e nos deu de presente. Deixa eu tentar exemplificar essa última afirmação. Eu já me peguei em alguns momentos, orando, falando com Deus. Deus, eu quero te honrar. Deus, eu quero te servir. Deus, eu quero te exaltar. Deus, eu quero... Às vezes orando, às vezes cantando. E um dia o Espírito Santo falou para mim, Tom, é muito lindo você falar isso. Legal, continue falando. Mas Tom, sabe qual é a forma que Deus vai se sentir mais honrado? Quando você viver a vida que Ele te deu. Porque eu posso levantar as mãos, eu posso dançar, eu posso cantar, eu posso falar, declarar poesias para Ele, posso fazer um monte de coisa. Mas se eu não estiver vivendo aquilo que Ele desejou que eu estivesse vivendo, Ele vai dizer, filho, você é tão bonitinho, mas eu queria que você vivesse vida abundante. E isso ia me alegrar, porque isso faria valer a pena. Consegue entender isso? Filhos imaturos não usufruem da herança. São filhos, são amados. Deus olha e fala, puxa, que bom que é salvo, que bom que é meu filho. Mas este lugar, esta casa, foi edificada também com esta vocação, formar filhos maduros. Salvamos vidas, formamos líderes, até sermos filhos maduros. Até chegarmos a ser filhos maduros. Eu tive uma vez uma visão, nós estávamos numa reunião no ministério, estávamos orando, também nesse pensamento de honra, e Deus me deu uma visão. E é interessante a visão. Foram 2 momentos nessa visão. Em um momento eu via Deus em pé, exaltado, e um grupo de pessoas prostradas aos pés de Jesus, o adorando. Uma imagem. Em seguida, uma segunda imagem. Eu vi Deus em pé, exaltado, mas ao lado dele, vários reis em pé, e com a mesma honra e a mesma glória dele. E aí o Espírito Santo me perguntou, qual das 2 imagens honra mais a Deus? Sabe o que Ele quer? Ele é o Rei dos Reis. Jesus é o Rei dos Reis. Ele se colocou em pé, não para nos fazer nos prostrar diante dEle, mas Ele se coloca em pé para que nós, assim como Ele, estejamos em pé e governemos em vida. Somente filhos maduros reinam em vida. Este lugar tem a vocação de formar filhos maduros. E só tem uma forma de deixarmos de ser crianças. Só tem uma forma de nos tornarmos maduros. Estou quase encerrando aqui. Olha só esse texto. Hebreus 5,13. Nos ensina isso, nos mostra isso. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. O que nós podemos entender com esse texto? Que apenas com o ensino da justiça é que eu deixo de ser criança. Ei, o que você tem ouvido nesse púlpito? Percebe, queridos, deixa eu revelar aqui, abrir o
peito do pastor Pio e revelar o coração dele. Sabe as vezes que eu já vi lágrimas escorrerem nos olhos dele? Quando ele vê alguém tendo atitude de filho maduro. Quando ele vê alguém entendendo a mensagem e usufruindo da mensagem. Quando ele vê alguém sendo transformado e tomando uma nova atitude, uma nova postura de vida, porque recebeu a palavra. É isso que mexe. É isso que mexe. Essa é a vocação. É para isso que nós existimos. É isso que nós temos ouvido. Mês após mês, semana após semana, o ensino da justiça. O que você mais tem ouvido aqui? Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Percebe? Essa igreja não quer que você seja imaturo. Nós vemos governos, infelizmente, nós vemos governos que se alegram e fazem de tudo para deixar a população ignorante, porque aí dominam as pessoas. Mas aqui não. Aqui o desejo, aqui a nossa vocação é que você cresça, que você avance, que você vá mais longe. Quer ser maior, seja. Quer ir mais longe, vá. Quer influenciar mais, vá. A comunhão cristã é cristocêntrica. A palavra caminha e ensina, a comunhão cristã caminha e ensina fundamentada na palavra de Deus. Não quero me comparar a outros, só uma forma de expressão. Mas neste lugar você tem palavra. Neste lugar você tem palavra. Queridos, isso é tão bom. Porque mexer com a sua alma não muda a sua vida. Mas você ser alimentado com a palavra, isso transforma. Isso transforma. Percebe por que eu sou grato por viver neste lugar? Porque essa não é uma igreja que enrola a minha vida, mas essa é uma igreja que desenrola a minha vida. Ela me faz crescer. Ela me faz avançar. Ela me expõe a verdade. Ela diz quem eu sou. Em Cristo Jesus, pela palavra. Pela graça de Deus, essa palavra não vem apenas como letra, mas sim é revelação. Palavra revelada, palavra viva que salva, que nos edifica, que nos treina e nos ensina quem somos. Continuamos caminhando como um bate-estacas, firmados na verdade, recebendo a cada dia mais a abundância da graça e a dádiva da justiça para reinarmos em vida. Continuem abençoados em Cristo Jesus. Amém. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom